Olá, sejam bem-vindos ao programa Gestão Familiar. Hoje, Liliana Scherfen, presidente da Federação Brasileira dos Administradores Hospitalares. Parabéns à primeira mulher eleita. Vamos conversar um pouquinho. Seja bem-vinda e explique para nós um pouquinho sobre a sua federação. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. A Federação Brasileira de Administradores Hospitalares foi criada há 47 anos atrás pelo Padre Querubim, um inovador na saúde. Ele criou a federação com o intuito de transformar a saúde através da propagação do conhecimento entre os administradores e gestores hospitalares. Primeira pergunta, como você chegou à federação? Como é que foi a sua entrada e como é que você virou a primeira presidente? Conte um pouquinho aos nossos telespectadores para que eles entendam que também todos podem chegar a uma federação e ser o presidente. Então, eu sou detentora da marca Syncron, fabricante de sistemas de chamadas de enfermagem. O botão que se aperta no leito do hospital para chamar os profissionais de enfermagem. A gente tem toda a parte de hardware e software e gerenciamento de alarmes. Eu comprei a marca Syncron no ano de 2005 e no ano de 2011 eu me associei à federação para que eu pudesse estar presente nos hospitais, conhecer o que estava acontecendo dentro da área hospitalar através do conhecimento com os administradores hospitalares. E aí, como foi a sua ida à presidência? Vamos lá, porque o nosso telespectador precisa entender tudo, porque as pessoas falam, chegou a presidente. Mas existe um tempo, existe a empresa que se filiou, então para a gente poder entender um pouquinho disso, e depois se você puder passar uns números para a gente, que a gente estava conversando aqui, Sim. eu vi que você tem grandes números interessantes, Sim. o nosso telespectador entender sobre um pouquinho dessa área de saúde que às vezes a gente não conhece tão bem. Sim, eu sou associada como pessoa física, a federação como pessoa jurídica aceita hospitais, e eu comecei como conselheira, participando das reuniões, como uma sócia que não tinha direito a voto. Seria uma sócia colaborativa, depois eu entrei como uma sócia com direito a voto, participei da diretoria e agora, no ano de 2018, eu fui eleita presidente da federação com um mandato de 2 anos. Você foi eleita agora em fevereiro, estávamos conversando sobre isso? Isso mesmo, em fevereiro. Então, parabéns, você é a segunda mulher presidente. Tivemos aqui a Márcia, presidente do CRC, falando. Então, para nós é uma honra, quero saber. E queria que você falasse um pouquinho daqueles números que a gente conversou. Vamos lá. Porque a gente não imagina como é que é a saúde. Nós, consumidores, vamos ao hospital, olhamos aquilo e nem imaginava aquele botãozinho, estou conhecendo. Sim, é verdade. Depois que a gente falou, nossa, mas existe isso. Mas existe isso. Então, e até estou dizendo por mim, porque a gente não conhecia. Você imagina que aquilo é do hospital. Sim, entendeu? Você não imagina que aquilo é um processo de pessoas, empresas de fora que participam. Tem. Então, fale um pouquinho desse número de hospitais, de leitos. Vamos lá. E fale um pouquinho quem pode ser associado, quem são os seus associados, para que as pessoas também entendam um pouquinho. Bom, a federação é a nível nacional, então a gente trabalha em todos os hospitais do Brasil. A gente tem algumas regionais instaladas, por exemplo, estive em São Luís do Maranhão faz alguns dias, participando ativamente, e é um mercado que a gente quer trabalhar bastante, o mercado fora do polo São Paulo. A gente tem no Brasil em torno de 6.700 hospitais, mais ou menos 4.994 leitos, e o Brasil hoje é o 8º mercado da saúde no mundo. A gente tem muito a realizar, porque o nosso nível, pelo tamanho e extensão do nosso território, a gente tem diversos níveis de hospitais, desde o pequeno até o que serve de referência. Porque você tem empresas familiares pequenas. Exato. E você tem os enormes que também não podem ser familiares, que acabaram sendo vendidos como outras empresas e que viraram, né, dos grandes conglomerados. Sim. Como é que funciona essa estrutura que você falou, os hospitais? Mas qualquer pessoa pode ser associada. Por exemplo, você falou hospitais, clínicas de saúde, essas coisas. Sim. É uma curiosidade que eu tenho. Por exemplo, odontologia entra nessa área. É saúde. Eu estou fazendo a pergunta de advogado diabo, até para que as pessoas consigam entender como é, porque você falou saúde, então eu estou perguntando para a gente deixar a coisa... A gente volta para a saúde hospitalar. Então a gente fala de todos os administradores... Tá certo, você tem razão. De todos os administradores e gestores hospitalares. Então a gente tem um administrador geral e cada departamento, vamos dizer assim, hospitalar tem o seu gestor. Então na área de laboratório, na área de radiologia, todos eles podem se associar como pessoa física e também os hospitais como pessoa jurídica. Todos eles podem participar como sócios colaboradores. Basta se associar à federação. E aí a federação dá o suporte... Sim, o propósito da federação é fazer a propagação de conhecimento científico entre toda a rede hospitalar a nível Brasil. Então, hoje nós estamos trabalhando muito com cases, a gente está trabalhando mais com a prática e menos com a teoria. Então, a gente quer fazer a propagação do conhecimento com a vivência.
com os estudos de caso. A gente não pode só falar da falência da área da saúde, a gente tem também que fazer a propagação dos casos de sucesso. E os que não, os insucessos servem para a gente reaprender e ter a troca positiva entre os players do mercado. Porque você falou o 8º no mundo. Sim. Em número de leitos. Imagino que nesse 8º do mundo nós deveríamos ter uma excelência, uma qualidade boa. Sim. Né? O que nós não temos. Agora eu vou fazer pergunta de consumidor, eu vou deixar você um pouco assim. Por exemplo, eu sei que os eixos hospitalares, vamos falar assim, nas grandes cidades, elas são excelências. Como é que funciona os hospitais? Eu estou falando capitais de A a Z, lá do norte ao sul. Nas cidades menores, essa excelência, ela está se buscando. Como é que anda? A gente sabe que sempre tem os melhores. Sim. Mas como é que funciona essa federação? Ela fiscaliza, como é que funciona essa coisa? Na verdade, a nossa intenção não é fiscalizar, a nossa intenção é cuidar. A nossa intenção é fazer com que quem não tem acesso realmente à informação possa ter acesso à informação e quem tenha acesso à informação tenha mais acesso à informação. Então é uma troca positiva entre todo o nível de mercado hospitalar. Então, vamos falar assim, os hospitais em São Luís do Maranhão que nós estivemos, eles têm uma carência de informação muito grande. Qual a forma que a gente chega até eles? Hoje o que a gente tem de mais acessível, estamos criando uma plataforma EAD para que a gente possa fazer essa propagação de conhecimento de São Paulo para lá. E além disso tem os congressos locais que são feitos pelos nossos regionais, que são os nossos associados que representam a federação regionalmente e eles fazem muitos eventos dentro da necessidade deles, porque cada um tem a sua necessidade, para que eles possam fazer essa troca de conhecimento com o mercado de São Paulo e vice-versa. Então não adianta, por exemplo, eu falar em um estoque, um centro de distribuição de um hospital que não precisa de um centro de distribuição. Então a gente trabalha de acordo com a necessidade de cada hospital. Como é que funciona você disse que tem carência de informação. Sim. Como é que essa informação é segregada lá e como é que eu faço para passar essa informação? Porque é o seguinte, o que é considerado falta de informação para um hospital? Porque a gente sabe, conhece indústria, comércio, a gente sabe como é que chega. A área hospitalar está sendo uma novidade, você é a primeira. Como é que é essa dificuldade de informação? O que é mais importante, por exemplo, para um hospital regional ou do interior que tem essa informação que consiga chegar? Bom, eu vou falar como administradora de empresas que eu sou, né? Eu acho que em qualquer nível de gestão, nós estamos lidando com pessoas. Né? Então, o nosso acesso tem que ser... O problema da indústria. É o problema de qualquer empresa, né? Assim, a gente pode ter matéria-prima, mas a empresa são pessoas e pessoas representam a empresa, né? Então tem uma troca. A gente chega através das pessoas, então quem passa a necessidade para a gente são as pessoas que estão liderando, administrando como a gestão de um hospital. Eu enxergo, porque eu vejo, a gente está falando de hospital, nos hospitais grandes, dos grandes centros, você passa a ser um número qualquer da sua etiqueta de pulso. Eu já vi, uma vez precisei, dos hospitais menores regionais, você é mais conhecido pelo nome. Eu acho que é uma coisa mais... Eu estou dando a minha opinião como consumidor, estou dando um exemplo. Como médico de família, o cara te trata um pouco melhor, uma série de coisas. Eu não sei se isso serve para todo mundo, mas na minha opinião, e não sei como é que vocês enxergam isso, se isso serviria para todo mundo, porque nos grandes hospitais, a gente é um número, o cara te atende, eu enxergo como uma linha de produção, você vai, ele te atende, passa por o raio-x, onde você for fazer exame, quando você for ver já tem outros te atendendo. Nos hospitais menores, você tem alguém que, pelo menos eu estou dando a minha opinião, do início ao fim, quando você está num pronto-socorro, alguma coisa assim. Eu não sei se isso é o ideal, o que não é, mas como é que vocês enxergam isso, federação? Bom, a federação enxerga... difícil. É uma pergunta difícil, mas como ser humano, eu acho que todo ser humano ele tem que ser tratado igual, independente de onde ele estiver. Né? Então, a federação ela preconiza que o atendimento seja igual para todo o nível hospitalar, não importa se é o pequeno, se é o familiar, se é o grande corporativo por mercados internacionais ou não. Então, a gente preconiza que o atendimento tem que ser igual e não é só a federação que vê isso. Hoje é uma necessidade que o mercado hospitalar demanda.
O atendimento, eu não vou falar humanizado, né? Porque eu acho que uma vez que a gente está lidando com pessoas, ele... Tem obrigação de ser, né? Tem a obrigação de ser, mas é você ser tratado não como uma pessoa que saiba o seu nome, que saiba conduzir o seu atendimento e o que esteja acontecendo com você. Essa na verdade, é a mentalidade que a federação tem como para passar para os administradores e que eu acho que a gente recebe de volta também dos administradores. Todo mundo quer ser tratado da forma como trata os outros, não é? Sim, é porque eu enxergo assim, os hospitais, no meu modo de ver, como um grande nicho de mercado, porque existem muitas fusões e aquisições. Sim. Que a gente vê falando no mercado, uma série de outras coisas. Os hospitais estão acontecendo, eu acho que o 9 de julho foi vendido, o Samaritano, que o 9 de julho era totalmente familiar, hoje está numa estrutura, o Samaritano. Às vezes então, né? Então, isso, a minha preocupação é a seguinte, se nós ficarmos na mão de meia dúzia, será que a gente não corre um risco muito grande da saúde não evoluir? Ou evoluir demais também, talvez? Eu estou colocando aqui, você está entendendo que eu estou fazendo papel de quem é consumidor. Eu perguntei para algumas pessoas, conversei até, falando o que a gente poderia entender de saúde e eu estou passando para você. Porque eu acho que a universidade está nesse ponto, tiveram muitas fusões e aquisições, a gente está num caminho, eu sou professor universitário, que se não arrumar o negócio não vai ficar bom, né? Eu enxergo isso é a minha opinião, pura e simplesmente. E eu vejo muitas indústrias, alguns segmentos muito fortes fazendo fusões e aquisições e o negócio ficando, acabamos de falar uma entrevista há pouco tempo sobre bancos, como é que está indo, e os hospitais, pelo que eu estou enxergando, está indo a mesma coisa. Isso para o mercado de saúde, tá? Deve ser um grande negócio, mas para o consumidor, aquele que a gente ou tem o seguro saúde, ou eu vou no hospital público, ou seja onde for, ou vou na clínica, como é que você enxerga isso, que você tem um negócio maravilhoso que eu não conhecia, apertar o botão na cama para chamar a enfermagem? Como é que funciona isso? Você está perguntando como indústria ou como federação ou não, ambos? Como federação e como ambos. Ok. Se você tiver Sim, lógico. Como indústria, a gente tem uma grande penetração, a marca Syncron, ela é responsável por mais de 50% do mercado nacional. A gente atende o Brasil inteiro. A marca existe há 90 anos. Nossa. É uma marca muito conhecida. Às vezes a gente vai fazer a manutenção de um equipamento que ainda era 110 ou 220, que hoje é totalmente proibido, tem que ser 12 volts. Então, para nós, engessa em relação a você ter que lidar... Por um lado é bom porque você lida com um player só. Por um outro lado é ruim porque você vai... Se você não consegue ter a penetração, você fica mais restrito. Mas de uma forma geral eu não vejo nenhum impeditivo e eu não acho que isso seja ruim. Eu acho que é uma tendência do mercado e a gente está acompanhando bem essa tendência. Agora, em relação a como federação, eu penso que assim como a gente tem os nossos governantes e que depende de nós, sabermos colocarmos aquilo que a gente precisa, depende também de nós, no mesmo caso, colocar aquilo que a gente precisa. Então eu acho que nós como usuários, como consumidores, a gente acaba aceitando muito aquilo que passam pra gente e a gente não vai procurar aquilo que é necessário de verdade pra gente, né? Existe, é um tema extremamente, a gente pode ficar aqui a tarde inteira falando sobre ele, porque é um tema extremamente extenso, mas eu acho que pro consumidor em si, a princípio, não acho que seja prejudicial, porque nós estamos lidando com pessoas e com vidas. Então, acima de tudo isso, tem uma legislação que cuida da vida. Então, por conta disso, eu acho que não há nenhum impeditivo e nada que possa... Beleza. Liliana, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero te agradecer muito, mas eu tenho uma pergunta que eu deixei para o final. Meu Deus. E você não me mate. Você é presidente da Federação dos Gestores, Administradores Hospitalares do Brasil. Como é que a Federação enxerga a saúde no Rio de Janeiro, nos hospitais, a falência que está? Nossa, essa pergunta realmente é difícil. Para a gente encerrar, porque estamos no final. Essa eu guardei especial para você, você percebeu, né? A Federação enxerga como uma pena. Para a gente é uma pena que tudo isso esteja acontecendo. A gente pouco pode fazer em relação a isso, a gente pode... porque o intuito da federação era a propagação do conhecimento dos administradores hospitalares, isso está aquém daquilo que a gente pode fazer. A gente pode continuar fazendo um trabalho ético e sério para que a gente tenha a propagação desse conhecimento de uma forma verdadeira e franca, sem buscar interesse pessoal nenhum. Porque eu acho que qualquer entidade que tenha uma presidência, assim como a governança, os nossos governantes, não deveriam pensar no bem pessoal.
Então eu acho que a gente seguindo esse princípio, com a ética, somos pode ser um de um, mas somos um que vai assim para frente. Eliana, muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço de coração a sua presença. Foi um prazer conhecer você, a sua Prazer foi empresa, a sua federação. Muito obrigado. Obrigada. Se vocês querem ver esse e outros programas, acesse o nosso site. Muito obrigado e até a próxima.